Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. Jesus é o Cristo, a força de Deus que supera o medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Mateus capítulo 14, versículo 28 a 32. Na semana passada, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixes. Hoje vou contar o que aconteceu logo depois disso. Então, vamos confessar juntos para que possamos colocar a palavra de Deus em nossa alma. Jesus é Cristo. Nós somos filhos de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás saia, cheios do Espírito Santo, evangelização mundial. Até os fins da terra, seremos testemunhas. Jesus estava bem ciente dos pensamentos daqueles que provaram o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Eles não conheciam Jesus Cristo, que veio como o Filho de Deus, mas porque eles estavam satisfeitos com 5 pães de cevada e 2 peixes, eles só queriam fazer de Jesus o Rei da carne. Estes são os discípulos que estão com Jesus. Você não acha que só coisas muito boas acontecerão se também nos aproximarmos dos discípulos de Jesus? Muitas pessoas que não entenderam Jesus se aproximaram de seus discípulos. Então Jesus imediatamente exortou os discípulos a separá-los dos muitos que estavam tentando retornar ao seu antigo ser carnal e legal. A multidão ali, vou mandá-las para casa. Então suba no barco rapidamente e vá para o outro lado do mar à sua frente. Perplexos, os discípulos entraram no barco e atravessaram como Jesus havia dito. E depois de despedir a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ali Jesus orou até o sol se pôr e o dia escurecer. O barco em que os discípulos estavam deixou onde Jesus estava e foi para longe. E de repente, um vento forte soprou. Durante toda a noite, ventos fortes e ondas selvagens sacudiram o barco dos discípulos de um lado para o outro. Os discípulos estavam com muito medo e tremendo. Eles remaram o máximo que puderam, mas sem sucesso. Nessa hora de madrugada, Jesus andou sobre as águas e se aproximou dos discípulos. Mas quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram muito surpresos. Uau! O que é isso? Onde? Isso é um fantasma! Os discípulos ficaram tão maravilhados que ficaram com medo. Então Jesus disse: Crianças, sou eu, não tenham medo, tenham calma. Nesse ponto, Pedro respondeu:
Senhor, se é você, me diga para ir até você na água. Sim, Pedro, venha a mim. Então, como Jesus havia ordenado, Pedro pisou na água e caminhou até Jesus. Quando Pedro, que estava andando bem sobre as águas, olhando apenas para Jesus, de repente viu as ondas quebrando, ficou apavorado. Nesse momento, Pedro começou a afundar na água. Senhor, me salve! Pedro se afogou no mar e se debatou. Então Jesus estendeu a mão e agarrou Pedro e disse: Pedro, você tem pouca fé. Por que você duvidou? E quando Jesus e Pedro entraram juntos no barco, o vento parou e as ondas ficaram muito calmas. Todos os discípulos se curvaram a Jesus e confessaram: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Quem é Jesus que realizou o milagre dos 5 pães e 2 peixes, acalmou a tempestade e curou os enfermos? Jesus que veio à terra em carne, tomando emprestado o ventre de uma mulher concebida pelo Espírito Santo, ele é o Cristo, Rei dos Reis, que resolveu todos os meus problemas de nascer como pecado original por causa de Satanás, que apareceu em Gênesis 3, e eu estava destinado a viver um triste destino atingido pela flecha ardente de Satanás. Então, se você acredita que o Messias Jesus Cristo, a descendência da mulher de Gênesis 3:15, que esmagou a cabeça de Satanás, é Deus, o Criador, você nunca será agitado em frente de qualquer dificuldade. Mas quando os discípulos que viram muitos milagres deixaram Jesus por um momento e uma grande tempestade começou, eles estavam tremendo de medo em um instante. Mesmo quando viram Jesus andando sobre o mar, os discípulos gritaram: "É uma fantasma!" Assim, o medo que vem do problema do pecado original de Gênesis 3 está na alma humana. Por que os humanos precisam de Cristo? Por que os humanos deveriam proclamar apenas o nome de Cristo? Por que o Espírito de Cristo ressuscitado deve existir no homem? Isso é porque existe Satanás, o diabo, que rouba, mata e destrói nossas almas, traz maldições e desastres e nos leva ao inferno. Então, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se você fizer essa confissão, você se tornará uma rocha que não pode ser abalada diante do medo e os poderes do Hades não podem vencê-lo. Em Gênesis 3:15, Messias Cristo, que esmagou completamente a cabeça de Satanás, existe o verdadeiro Rei que me liberta da escravidão de Satanás. O verdadeiro sacerdote que quebrou a lei do pecado e da morte em minha vida. Existe o caminho para encontrar Deus, a verdade e a vida como o verdadeiro profeta. Hoje, nossos remanescentes devem confessar: Jesus é meu Senhor, o Cristo. Se assim confessamos, o Espírito de Cristo, o Senhor da ressurreição que prometeu: "Estarei com você até o fim do mundo", entrará nas almas de nossos remanescentes. Assim, você não fará os trabalhos de Satanás de Gênesis 3 e desafiará em batalha espiritual que usa o poder de Cristo. O Senhor da ressurreição que está com você, o anjo do Senhor vai te ajudar. O poder do pecado, o poder da morte e o poder de Satanás que traz medo, afastem-se do meu corpo, em nome de Jesus Cristo.
Todos os dias, quando você confessar Jesus é Cristo, eu abençoo que você desfrute do reino de Deus como um torrão de bênçãos. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me fazer confessar Jesus é Cristo, que me salvou quando eu era obrigado a viver tremendo de medo, aprisionado pelo pecado original de Gênesis 3, e me tornar um torrão de bênçãos que recebeu o Espírito de Cristo, o Senhor da ressurreição. Deixe-me sempre lutar a batalha espiritual como o nome de Cristo, sua força que supera o medo, e me tornar enfermeira espiritual da evangelização mundial que salva as 237 nações em todo o mundo. Eu rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.